Você já imaginou se o Brasil tivesse um presidente ou a primeira-dama cartunista? No início dos anos de 1900, o Brasil teve uma primeira-dama cartunista. Ela foi casada com o Marechal Hermes da Fonseca e o nome dela, Nair de Tefé. Nair de Tefé von Rothstein nasceu em Petrópolis no dia 10 de junho de 1886, filha de Antônio Luiz von Rothstein, barão de Tefé, e de Maria Luísa Dom dos Rothstein. Seu pai, oficial da Marinha Brasileira, teve participação ativa no governo de Dom Pedro II, atuando na Guerra do Paraguai e na formação da repartição hidrográfica da Marinha, da qual foi diretor também. Nair de Tefé nasceu em berço de ouro e parecia destinada a viver uma vida fútil de dama da sociedade carioca. Entretanto, sua vida foi exatamente o inverso disso. Em 1887, com 1 ano de idade, foi morar em Paris com a família, voltando ao Brasil em 1893. No mesmo ano, seu pai foi enviado a Roma e para lá se dirigiu com a família. No ano seguinte, Nair iniciou seus estudos em Nice, na França, no convento de Asception das Madres Ursulinas. Nessa época, experimentou pela primeira vez usar o lápis para desenhar caricaturas. Tomou gosto pelo desenho e transformou esse gosto em forma de extravasar sentimentos, desenhando figuras masculinas e femininas, porque gostava ou não delas. Em 1897, ingressou no melhor colégio da região, o Curvo Aldir. No ano de 1901, seu pai mudou-se para Paris e aí continuou a frequentar as melhores escolas, inclusive de pintura, como o curso de Madame Lavrette. Em 1903, a família retornou ao Brasil para logo voltar a Paris. No Brasil, a família estabeleceu-se em Petrópolis. A cidade, nessa época, era o lugar preferido da sociedade carioca para veraneio, principalmente entre dezembro e março, quando se tornava a capital social do país. Nair manteve atividades da caricatura e resolveu utilizar como assinatura o anagrama Ryan. Nair, ao contrário. A fama de caricaturista expandiu-se e o que no início era só para satisfazer os pedidos das amigas virou atividade cotidiana. Para isso, no entanto, teve que superar as objeções do pai e não via com bons olhos o trabalho da filha. Ryan expunha os seus trabalhos semanalmente em vitrines de 2 casas famosas no comércio do Rio de Janeiro, a Casa Davi e a Chapelaria Watts. Sua primeira caricatura publicada na imprensa foi a da artista francesa Regiane na Fonfone, 31 de julho de 1909. A partir de então, passou a colaborar em várias revistas e jornais nacionais, entre eles Binóculo, Careta, O Malho, Quem, Fonfon, Revista da Semana, Gazeta de Notícias e ainda nas revistas francesas Queer, Excelsior, Feminina e Fantasia. Suas caricaturas criavam, no entanto, situações conflitantes. Por ser mulher e jovem, recebia vários elogios, já que desenhar caricaturas era, na época, uma atividade unicamente masculina. Mas a ironia expressa por seus traços também fazia com que recebesse advertências. Sua presença em Petrópolis nos meses de verão fizeram dela uma referência, admirada por todos por seu jeito altivo e moleque. Irradiava alegria, principalmente quando, pela manhã, passeava com seu cavalo junto com seu pai. O barão de Tefé tinha como companhia, além da filha, o presidente da República, Hermes da Fonseca, de 1910 a 1914. Desde 1912, ele era viúvo de Dona Orsina da Fonseca. A graça e o charme de Nair tocou o Marechal, e ela entendeu o interesse dele por ela, não o levando a sério. No entanto, num desses passeios, o presidente a pediu em casamento. Nair se casou no dia 8 de dezembro de 1913, num clima de escândalo pela diferença de idade e pelo pouco tempo de viuvez do noivo. Até novembro de 1914, ocuparia o lugar de primeira-dama do Brasil. A partir do casamento, Nair dedicou-se integralmente ao marido, apoiando a construção de vilas populares em bairros suburbanos do Rio de Janeiro, e seria batizado com o nome de Marechal Hermes.
O fato mais expressivo de sua vida como marechal aconteceu no dia 26 de outubro de 1914, quando promoveu no Palácio do Catete uma última festa para a despedida da presidência, durante a qual, acompanhada por Catulo da Paixão Cearense, tocou a machixe Corta Jaca, de Chiquinha Gonzaga. A comemoração gerou protesto do próprio Rui Barbosa e reclamou no parlamento da falta de decoro no Palácio Presidencial. Mais tarde, na sucessão presidencial de 1922, mais uma vez, Nair se manteve ao lado do marido, que se opôs ao candidato oficial Arthur Bernardes e apoiou o candidato da reação republicana Nilo Peçanha. Com a eleição de Bernardes e a eclosão da revolta tenentista de 5 de julho de 1922, Hermes da Fonseca foi preso. Doente, foi libertado em janeiro de 1923 e faleceu em setembro seguinte na casa dos sogros em Petrópolis. A morte do Marechal Hermes deixou Nair melancólico, mas logo reagiu, dedicando-se a atividades culturais e teatrais em Petrópolis, atuando como atriz, autora e diretora. O escritor Coelho Neto escreveu para ela a peça Miss Love. O sucesso dessas atividades fez com que o dramaturgo Leopoldo Frois tentasse incorporá-la à sua companhia. Também criou a Troupe Rian, grupo de teatro cuja renda era dedicada a obras sociais. Nair de Tefé voltou para o Rio de Janeiro em 1932 e foi morar em Copacabana. Utilizando a herança do pai, morto em 1931, adquiriu um terreno e ele construiu um cinema chamado Rian, em homenagem ao pai e como incentivo à atividade cinematográfica. Problemas com a exibição de filmes acabaram com tudo por levá-la a se desfazer do cinema e a mudar-se para a cidade de Niterói, onde passou a levar uma vida de reclusão. Segundo alguns, a mudança se deveu à perda do cinema e da Ilha Francisca, em Angra dos Reis, presente do Marechal Hermes em dívida de juros. Nair de Tefé morreu em 10 de junho de 1981. No exato dia em que completou 95 anos de idade. Foi a primeira mulher caricaturista brasileira e, mais que isso, representou no Rio de Janeiro, junto com a jornalista Eugênia Moreira e Laurinda Santos Lobo, a expressão do modernismo e da atuação feminista da época.